abençoado, eleitos e amados da casa de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo, abençoados. Os abençoados aí estão perguntando quando são os dias, né, que eu posto live aqui no canal. Abençoados, são 3 vezes na semana: segunda, quarta e sexta-feiras. Sábado e domingo eu não posto lives. É segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 17 horas. Sábado eu boto reprise. Sábado eu boto vídeos, né, já passados, vídeos já antigos, né? E peço a vocês que assistam também, que talvez vocês ainda não tenham visto. Então é isso aí. Vídeos novos aqui no canal é segunda, quarta e sexta, às 17 horas. Amém? Então é isso aí. Vamos iniciar aqui mais um estudo. Estive 2 semanas aí afastado de postar vídeos novos, né? Problemas, vamos botar como os problemas técnicos, né? Então, alguns irmãos aí sabem o motivo. Então, abençoados, vamos iniciar aqui mais um estudo. Um irmão aí, ele me pediu para falar sobre esse tema que eu vou lidar aqui hoje. Então, vou colocar aqui, para iniciar esse estudo, uma pergunta que um irmão me fez, né? Aonde eu vou aqui começar a criar esse estudo aqui, a partir dessa pergunta desses irmãos. Eu vou colocar aqui para vocês ouvir. E tenho falado sempre para que vocês façam perguntas. Gravem áudios aí, fazendo perguntas sobre palavras que vocês não entenderam, palavras que vocês querem entender, palavras que vocês têm curiosidade. Gravam áudios ou vídeos, vocês que decidem. Manda para mim, igual esse irmão, ele gravou um áudio, né? Muitas pessoas têm vergonha de fazer isso. Não tenham vergonha, pessoal. Vocês fazendo isso, vocês vão incentivar o irmão André a fazer estudos, né, adequados àquilo que as pessoas estão pensando no momento, estão querendo saber no momento. Vai estar muito ajudando o nosso canal aqui e ajudando muitas pessoas que têm o mesmo, assim, pensamento que vocês, querem saber as mesmas coisas que vocês estão querendo saber. Então, ouça aí o áudio aqui do irmão aqui. Preste atenção. Quero te fazer uma pergunta, seu André Palhares. O diabo, capeta chifrudo, intendente da mão, existe ou não? Então, ele está perguntando aqui. O diabo, o capeta, o Satanás, existe ou não? Então, o tema desse estudo aqui é diabo, arma de opressão. Diabo, arma de opressão. Abençoados, hoje as armas das chamadas igrejas hoje, do sistema religioso, chamamos de sistema religioso, se chama Satanás e diabo. As armas deles se chamam Satanás e diabo. Segundo essas palavras, né, antropomorfizaram, ou seja, criaram em cima dessas palavras um ser, uma criatura, e ditaram isso ao sistema religioso, evangélico, católico, como que realmente existe essa criatura, como realmente existe esse ser, entende? Mas isso foi uma invenção deles, dos homens. Não vou entrar em tema teológico para explicar por que fizeram isso, mas foram invenções como um modo de opressão para segurarem, para manterem vocês cativos, né, dentro das igrejas deles. Por isso que eles não lhes dão conhecimento, por isso que eles não
esclarece a Bíblia totalmente como deve ser, porque isso não é bom para eles. Os homens de sabedoria, como diz aí meu irmão Carlos, né? Os pastorzão, eles não gostam disso. E aproveitando aqui, já peço vocês aí para visitar lá o canal do irmão Carlos Antônio, o canal Democracia Espiritual. Visite lá o canal do irmão Antônio, Carlos Antônio, né? Canal Democracia Espiritual. Só ir no YouTube aí, escrever lá, canal Democracia Espiritual. É fácil de achar, fácil de encontrar. Aqui embaixo, nas descrições de vídeo aqui, embaixo desse vídeo que vocês estão me vendo aqui, também tem o link do canal aí, Democracia Espiritual, do nosso irmão aí, Carlos Antônio. Visitem, se inscrevam, amém? Compartilhem, porque ele está nos ajudando muito aqui no canal do irmão André e vamos ajudar também muito o canal deles. Fizemos essa parceria de amizade aí, que eu acho que deve ser assim. Nós, pregadores da graça, temos que nos unir força. Amém? Tem alguns aí que eu tentei unir força, mas não quer, tudo bem. Mas o irmão Carlos está com a gente aí. Então, nosso irmão Carlos, ele fala, né, os pastorzão, aí pastorzão, os homens de anel de dedo, os homens que se dizem doutores, né? Eles colocam isso na mente dos povo de Deus, que não é povo deles, povo de Deus, que realmente existe essa criatura, realmente existe esse ser fictício. Pegaram essas palavras de diabo, Satanás, antropomorfizaram, quer dizer, deram vida, deram forma, criaram, deram uma criatura, e eles dizem que realmente existe, irmão. Então, se sair da igreja, está dando brecha para o diabo. Se refutar o pastor, está dando brecha para o diabo, né? Se vocês não pagarem seus dízimos, suas ofertas, estão dando brecha para o diabo. O devorador, que é um gafanhoto, mas eles falam que é diabo, vai entrar na sua casa, na sua finança, né? Se o devorador não colar, então eles falam, não, está roubando a Deus, é para oprimir, é para te segurar, te prender dentro da igreja. Então essa palavra diabo, Satanás, demônio, Lúcifer, é uma arma de opressão. Por isso eu botei o tema aqui, diabo, arma de opressão. Vamos ver aqui, primeiramente, eu convido vocês para essa semana e a outra semana também, que tem muitas coisas para falar sobre isso. Eu convido vocês para participar dessas lives, que eu vou fazer assim, tipo uma série mostrando na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, fazer uma série falando do diabo, do Satanás, mostrando para vocês que essa criatura, que não é uma criatura conforme, né, crido aí no sistema religioso, evangélico, católico. E tem pessoas também que não são da igreja, né? Pessoas que são ateus, que não frequentam igreja nenhuma, também acreditam que existe na existência desse ser que não existe. Então farei essa série nessas 2 semanas aí. Espero que essas 2 semanas dê. Se não der, a gente faz mais. Mas convido vocês para participarem dessas lives, que eu vou falar sobre Satanás, sobre o diabo, fazer tipo uma série. Convido vocês para prestarem atenção e para não perder nenhum desses estudos aí, para que vocês possam entender perfeitamente. Hoje, vamos lá, no livro de Jó. Vou reduzir esse livro, porque esse livro é muito grande, né? Mas vou reduzir, né? E vou mostrar lá quem era o Satanás do livro de Jó. Então, vamos direto lá em Jó 1,6. Jó 1,6. Vamos direto lá em Jó 1,6.
que fala assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Anjos. Esses anjos não são anjos, né? De asinha, voadores de asinha que vieram do céu se apresentar-se ao Senhor. Não. Primeiro, se eles vieram do céu, não vieram apresentar-se ao Senhor, porque o Senhor estava no céu. Então já estavam perto dele. Precisavam vir aqui para se apresentar para ele. Segundo, que esses anjos é mal interpretado. No hebraico, se chama malach, significa mensageiros. Certo dia, os mensageiros de Deus, vieram apresentar-se ao Senhor. Quem são os mensageiros de Deus? O irmão André aqui são mensageiros de Deus. Você que está me ouvindo aí, que fala da palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, é um mensageiro de Deus. Esses homens, que a Bíblia relata como 3 amigos de Jó, né? A Bíblia relata como 3 amigos de Jó, eles vieram como mensageiros de Deus para tranquilizar Jó, para acalmar Jó na aflição que Jó estava passando, né? E a Bíblia diz que Jó foi visitado por esses 3 amigos. O nome deles era Elifaz, Bildade e Jofar, né? Esses eram os 3 amigos de Jó, que geralmente se diz para aí. Não, Jó e seus 3 amigos. Aí você entra no Google, no YouTube, Jó e seus 3 amigos. Mas acontece que nessa história, havia um quarto elemento, um quarto homem, chamado Eliú, o jovem Eliú, né? Esse jovem foi o último a falar. E Deus falava através desse jovem Eliú, né? Então, Jó 1,6, continuando, diz, né? Certo dia, os mensageiros, vamos botar assim, anjos, significa mensageiros, que eram os 3 amigos de Jó, vieram apresentar-se ao Senhor que se manifestaria ali no jovem profeta chamado Eliú. E Satanás também veio com eles. Esse Satanás aqui se refere a um adjetivo humano. Adjetivo humano. No decorrer dessa história, eu vou reduzir, porque essa história é muito grande. Se você quiser ouvir, ler toda na sua casa, é bom. Entendeu? Mas fica ciente de que esse Satanás que veio com eles é um adjetivo humano. É um sentimento humano que veio junto com os amigos de Jó. E mais para frente você vai ver que esses 3 amigos de Jó vieram acusar Jó, segundo os seus conhecimentos, segundo a sua sabedoria, vieram acusar, apontar, dizer que tudo que Jó estava passando, né, era culpa dele. Então, em vez de apacentar a alma de Jó, vieram acusar ele mais ainda. Então, quando você se faz de acusador a uma pessoa, você se põe como Satanás a essa pessoa, ou como um diabo, do grego, a essa pessoa. Foi isso que esses 3 irmãos, amigos de Jó, fizeram. Vamos continuar aqui, Jó 1,7. O Senhor disse a Satanás: de onde veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar sobre ela. Esse perambular sobre a terra não significa a terra do hebraico Eretz, ou seja, a terra como o globo todo, mas a terra como Adamar, a terra como aonde vivemos aqui.
a cidade onde vivemos, as ruas onde andamos, né? Perambular sobre as cidades que eu moro, sobre as cidades vizinhas. Não está falando da Terra como o globo total. Ele disse que estava perambulando pela Terra e por andar nela. Esses amigos de Jó vieram de várias regiões, de várias localidades, de várias cidades, né, vizinhas da cidade de Jó. Então eles, de onde vocês vieram? Vieram de vários lugares. Então, o rodear, o perambular pela terra é porque eles vieram de várias regiões, né? Então, a partir de Jó 32, veremos Deus falando através de Eliú. Você pegar sua Bíblia aí na sua casa, quiser ler ela toda, você vê que a partir de Jó 32, Eliú começa a falar. Nos livros para trás, os amigos de Jó falaram, né? Os amigos de Jó que ele faz, Beldade, Jofar, falaram várias coisas para Jó, né? A partir de Jó 32, começa Eliú a falar, né? E a história relata assim: então esses três homens pararam de responder a Jó, pois estes se julgavam justos. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Então ele está dizendo aqui, porque estes se justificavam a si mesmo diante de Deus. Estava usando palavras deles, palavras próprias deles, dizendo que Jó estava se justificando diante de Deus. Jó não estava querendo ouvir as palavras deles, porque eles não estavam dando palavras que condiziam com a palavra de Deus. Eles estavam dando palavras segundo conhecimentos deles, segundo, né, aquela crença deles, não segundo Deus. Jó não queria ouvir aquilo. Então eles estavam julgando Jó, falando que Jó estava se justificando a si mesmo diante de Deus. Também indignou Eliú, né? Também se indignou contra os três amigos de Jó, pois não encontraram meios de refutar Jó, e mesmo assim o tinha condenado, ou seja, ele estava condenando a Jó. Então, quando você condena, você se faz de diabo, de Satanás. Um dos adjetivos da palavra diabo e Satanás é condenar, culpar, apontar. E veja o que ele disse a eles: pois não encontraram meios de refutar Jó, e mesmo assim o tinham condenado, estava condenando a Jó. Eles, os três amigos, estavam se pondo contra Satanás na vida de Jó. Então, esses Satanás estavam com eles, era um adjetivo humano. Se refere a um adjetivo humano, se refere a um pensamento humano. Né? Um pensamento humano. Eles, segundo, né, a religiosidade deles, eles estavam dizendo tudo para Jó, aquilo diferente de que é proposto por Deus. Estava usando suas próprias palavras, seus próprios conhecimentos. Jó não estava querendo ouvir. Então eles começaram a condenar Jó. Amém? Eles estavam condenando a Jó. Então,
quando esses amigos se passam a condenar Jó, eles passam a se pôr como Satanás. Os mensageiros vieram, mas com eles veio Satanás também. Quer dizer, eles vieram confortar Jó, mas vieram com o espírito de acusação. Amém? De condenação. E quando você vem para poder falar com uma pessoa, alertar uma pessoa a algo de errado que essa pessoa está falando, mas você vem com o espírito de condenação, de acusação, você se põe como um Satanás na vida dessa pessoa. No grego, diabo. Jó 32, 10, 15 diz assim: por isso digo, Eliú falando, por isso digo, escute-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei e fiquei ouvindo os seus arrazoados. Arrazoados é um substantivo que significa oposições, razões, defesa. Então ele diz aqui, enquanto vocês estavam procurando palavras, procurando defesa para mostrar a Jó os seus erros, procurando alegações, procurando razões para condenar a Jó, eu estava apenas ouvindo. Deles total atenção. Mas não é que nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Nenhum de vocês respondeu os seus argumentos. Ele está falando, nenhum de vocês mostrou que Jó estava errado. Nenhum de vocês mostrou os seus argumentos. Porque eles não estavam falando aquilo que é de Deus. Eles estavam falando aquilo que era conhecimento deles próprios. Eles estavam mais a fim de condenar, de acusar, do que confortar o tal amigo dele. Se Jó era tão amigo assim, ele devia de confortar. Falar palavras verdadeiras, sim. Que não é porque é amigo você tem que sempre passar a mão na cabeça e aceitar tudo. Falar palavras verdadeiras, sim. Mas palavras pacíficas. Palavras para desconstritar o coração. E não palavras para ofender mais, para magoar mais, para acusar. É o que eles estavam fazendo. Então ele disse, dele total atenção. Mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus refute o homem. Isso acontece quando a pessoa não tem argumentos vindo de Deus, argumentos espirituais para falar com a pessoa. E a pessoa às vezes tem um conhecimento, um certo conhecimento, debate, e a pessoa perde a palavra, perde o argumento e diz aqui que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras. Eu não vou responder a ele com argumentos de vocês. Eliú está falando, vou responder a Jó. Vou mostrar para Jó, porque isso tudo está passando na vida dele. Mas não com os argumentos falhos de vocês. Não com os achismos de vocês, com as conjecturas de vocês. Não com os arrazoados de vocês. Com as suas próprias opiniões, com as suas próprias alegações, com as suas próprias razões. Vou responder a Jó, mas não com as suas alegações, com seus argumentos. Amém? Então, vejam, ele é como eu estivesse aqui dizendo para Jó. Vejam, eles estão consternados
e não tem mais o que dizer. Falei, Jó, vou conversar com você agora. Não com os argumentos deles, que eles estão consternados, né? Eles não têm mais o que dizer. As palavras lhe fugiram, lhe faltaram. Eu não vou conversar com você falando, usando as mesmas palavras, os mesmos argumentos fracos deles. Então, continuando aqui, Jó 32, 18, 22, Eliú falando, pois, quanto a mim, não me falta palavras. Faltaram palavras para os três amigos de Jó. Porque eles não estavam falando aquilo que vinha do Espírito, aquilo que vinha de Deus. Eles estavam falando aquilo que vinha dos seus próprios entendimentos, de suas próprias razões. Como diz aqui, arrazoado significa suas próprias razões, suas próprias defesas, seus próprios conhecimento humano. Mas Eliú falou, contra mim não me falta palavras. Dentro de mim, o Espírito me impulsiona. Porque Eliú era o quarto elemento ali que estava sendo usado por Deus, realmente, para condenar os três amigos de Jó e o próprio Jó. E ele falou, dentro de mim, o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como um vinho arrolhado, como vasilha de couro novas, preste a romper. Ele estava cheio de conhecimento de Deus, cheio de conhecimento do Espírito para falar para Jó, que ele estava falando ali, que estava prestes a romper. Tenho que falar. Isso me aliviará. Tenho que abrir meus lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei. Vou conversar com você, Jó. Vou conversar com vocês também, amigos de Jó. Jofá, Temá, Jofá. Ele faz, né? Mas não bajularei ninguém. Nem direi que Jó está certo, nem direi que vocês estão certos. Não vou bajular vocês. Vou falar o que Deus está me impulsionando a dizer. Quantas vezes você quer conversar com um parente, com um amigo, e geralmente esse parente, esse amigo, quer ouvir aquilo que ele deseja. E você vai e fala aquilo que ele não desejava. Ele vira a cara, fica zangado, né? Fica de mal, porque muitas vezes não quer ouvir o que é verdade. Como você é amigo, ele quer que você bajula ele e diz coisas agradáveis para ele, mas nem sempre o agradável é o correto. É o que o Eliú está falando aqui. Vou falar o que Deus está me impulsionando para falar. Mas não vou bajular nem Jó, nem bajular os seus amigos. Porque eu não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Então, a partir de Jó 42, vai começar a mostrar aqui que tal Satanás era esse. Que tal Satanás era esse que né, veio junto com os anjos, né, veio junto com os mensageiros. Os três amigos de Jó eram os três mensageiros. Né, que no grego, traduzido para nós, ângelos passou a ser anjo. Mas é malar do hebraico, que significa mensageiro. Esses três amigos de Jó eram os três mensageiros que veio confortar Jó, mas não conseguiram fazer isso. Então, a partir do Jó 42, vai mostrar aqui que esse Satanás eram os próprios três amigos de Jó. E Jó 42, 7 começa assim. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã. Elifaz era o mais velho. Estou indignado com você. Olha que Deus está falando através de Eliú. Estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Jó
mesmo ali sofrendo, doente, sofrendo, perdendo seus filhos, perdendo os seus bens, a Bíblia diz que ele continuava ali íntegro e reto de coração. Ele não estava dando ouvido àqueles amigos dele, porque os amigos deles não estavam falando aquilo que era justo, que era reto, que era de Deus, que era do Espírito. Por isso Deus aqui fala através de Eliú: estou indignado com vocês e seus dois amigos. Com você, né? Ele faz, e com seus dois amigos. Pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Mesmo Jó ali, passando aquele aperto, estava falando bem de Deus. Mesmo no seu sofrimento, mesmo na sua recaída, mas vinha, né, a palavra de Deus e fala: não, eu sou perfeito em Deus, eu sou filho de Deus, essas coisas são passageiras. Isso acontece no dia a dia com as nossas vidas. Tem dia que está tudo bem, então sou abençoado. Tem dia que as coisas dão errado. Mas será que eu fiz alguma coisa? Será que Deus está tá me castigando por alguma coisa? O que será que eu fiz? Será que Deus está me dando as costas? Esse é o pensamento religioso. Mas Deus está sempre contigo, meu irmão. Deus está sempre contigo. Mantenha firmeza. Mesmo você tendo uma recaída, você tem que saber que Deus está contigo. Hoje ele mora dentro de você. Ele não está distante. Ele não está aqui, não está acolá, ele está dentro de você. Então, Deus, Yahweh, através de Eliú, ele fala: estou indignado com você, ele faz, e com seus dois amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez no servo Jó, mesmo daquela forma ali, sofrendo, doente, né? Aí ele diz: vão agora ao meu servo Jó, leve 7 novilhos e 7 carneiros com eles, apresente o holocausto em favor de vocês mesmo, pelo aquilo que eles estavam fazendo, né? Em vez de confortar Jó, estava condenando Jó. Então, o que ele estava fazendo ali? Ele estava pondo como inimigo de Jó, dizendo ser amigo. Então, Deus falou para eles: façam um sacrifício, que era algo que se fazia naquela época, né? De novilhos, de carneiros, e apresente o holocausto a favor de vocês mesmos, para que eu possa perdoar esse pecado de vocês, que ele estava ali transgredindo a Deus, né? Hoje já não tem mais isso. Isso é daquela época de Jó. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. A loucura que cometeram. De mostrar para Jó um Deus sanguinário, um Deus carrasco, um Deus vingativo, como faz o sistema religioso hoje. Deus é amor. Deus é espírito. E a Bíblia diz que onde está o espírito do Senhor, há liberdade. Não há condenação, não há opressão. Tem que ter liberdade. Se tem espírito de Deus aí, tem que ter liberdade. Não pode ter o apontar de dedo. Não pode ter a condenação. Amém? Então, ele está falando, para me perdoar isso que vocês fizeram, faz um holocausto aí. E quando o Jó vai orar por vocês. Então Eliú, de Temã, Bildade de Joá e Jofar de Namate, por isso que eu falei. De onde você veio, Satanás? De rodear a terra. Quer dizer, cada um veio de uma localidade. Ele veio de Temã, Bildade veio de Joá e Zofar veio de
Naamate. Cada um veio de uma região diferente. Então eles fizeram o que o Senhor lhe ordenaram, o holocausto lá, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tomou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha perdido antes. Então, abençoados, vocês observaram que não existe aqui nenhuma criatura, nenhum ser espiritual do mal, Satanás, diabo, não existe aqui. Aqui se trata de um sentimento que veio junto com os amigos de Jó. Amém? Veio com eles Satanás, quer ver, veio com eles um sentimento. Veio com eles uma ira, uma acusação. Veio com eles como diz a palavra, um arrazoador, quer dizer, umas alegações, umas razões, mostrando eles que tinha a sabedoria de Deus, por isso que diz os filhos de Deus, os anjos, algumas bíblias, filhos de Deus, essa Bíblia aqui, os anjos vieram à presença de Deus, mas quando esses anjos chegaram com um espírito de acusação, um espírito arrazoador, como diz Eliú, um espírito de razões, alegações, culpando Jó por tudo que aconteceu na vida dele. Embora a parte poderia ter sido o erro dele, por bajular demais os filhos deles. Né? Os filhos de Jó viviam na farra. E toda vez que eles chegavam da farra, Jó oferecia um sacrifício. Toda vez que chegava da farra, Jó oferecia sacrifício. Já chegaram da farra. Bom, fazer o sacrifício, oferecer a Deus, para Deus não punir os meus filhos. Mas não é certo, não é correto. O correto é você sentar os seus filhos e mostrar a realidade para eles. Queira ouvir ou não, mas o seu trabalho é mostrar a realidade para eles da vida. Jó estava praticamente aqui bajulando seus filhos. Então ele ficava cansado de viver oferecendo sacrifício, ficou doente, né, com aquela preocupação que nós chamamos hoje de passar a mão na cabeça, né? Jó começou a ficar doente, os filhos dele não queriam saber de nada, então ele começou a perder os seus negócios, os inimigos invadiram, né? Que a Bíblia fala fogo caiu do céu, é inimigo invadindo. Amém? Nenhum poder de Satanás jogou fogo e o poder de Deus, não. É inimigo que começou a invadir, porque viu que o Jó estava doente, os filhos dele não queriam saber de nada, Jó começou a perder filhos, perder rebanhos, começou a cair, né, o que chamamos hoje de depressão, e a doença dele foi piorando. De uma doença, pegou outras doenças, né, e assim se deu na vida de Jó. Tudo por quê? Por bajular os seus filhos. Então, quando os amigos dele veio acusando ele do erro. Você está errado. Você passa a mão na cabeça. Você deixa os seus filhos fazer o que quer. Mas não era aqui a vontade de Deus que eles fizessem isso. Era aqui a vontade de Deus que ele desse a palavra de Deus conforme tem que ser, em amor, sem condenação, sem apontar de dedo. Em amor, mostrando para ele, no amor, no espírito, o que Deus diria para ele. Deus diria para você assim, dessa forma, em amor, em fé, em determinação, não em acusação. Quando você acusa uma pessoa,
condenam a pessoa, você se põe como um Satanás na vida dela. Como diz no grego, um diabo. Então, Deus, através de Eliú, fala. Jó 42, 7 e 10. Pois que o Senhor disse essas palavras a Jó. Disse também a Elifaz e Temar. Estou indignado com você, Elifaz, e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Só acusaram, só apontaram, só usaram os seus argumentos. Está entendendo? Que o Satanás aqui são os próprios amigos de Jó. Não existe aqui nenhuma criatura espiritual maléfica de Satanás ou de diabo. Não existe aqui. É um adjetivo humano. É um adjetivo que foi empregado ali nos três amigos de Jó. Por isso, quando os anjos vieram, ou algumas tradições, os filhos de Deus, veio também Satanás, porque veio também um sentimento na vida deles, de acusação, de perseguição, de apontar de dedo. Amém? De acusador. Quando você se põe como acusador, como um apontador de erro, falando mal da vida dos outros, você se põe como Satanás na vida dessas pessoas. Por isso que é um adjetivo humano e não uma criatura. Amém? Espero que você tenha entendido esse estudo aí. Eu declaro a mente de vocês crescendo em ascensão a cada dia, para que vocês possam entender e compreender a palavra da verdade. Amém? Pegue aí as suas Bíblias, acompanhe com suas Bíblias, ouça esse vídeo aqui 1, 2, 3 vezes, acompanhando a sua Bíblia, para que você possa entender, porque o irmão André, ele fala aqui, mas no objetivo que você entenda, e não apenas entre no ouvido e sai no outro. Eu quero que você entenda. Amém? Entenda a verdadeira conhecimento, a verdadeira palavra. Está começando a chuva aqui. Declaro a mente de Cristo crescendo em ascensão, para que vocês venham a cada dia aprender. Amém? Muito obrigado. Até a próxima. Se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, indique mais pessoas para se inscrever. Não esquece de visitar o canal lá, Democracia Espiritual, do meu irmão Carlos Antônio. Amém? Fique conosco aí. Amém? Até a próxima aí. Muito obrigado. Graça e paz.